Diz assim a palavra do Senhor: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Senhor, a Tua palavra foi lida, Pai. Nos ensina através da Tua palavra, Teu Espírito Santo, para aprendermos a cada dia, estarmos na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero, com a ajuda de Deus, compartilhar com você um ensinamento profundo. Nós estamos estudando essa carta aos Gálatas, já aprendemos muita coisa. E hoje eu quero falar exatamente sobre a vida cristã. É uma vida de liberdade, mas liberdade em Cristo. Paulo deixa bem claro isso aqui: está escrito na liberdade com que Cristo nos libertou. E quando você começa a estudar a carta aos Gálatas e chega aqui agora, você descobre 3 distorções que fizeram no cristianismo, desde a igreja primitiva. Existem 3 distorções que hoje em dia chega a ser, profana, para usar uma palavra bem leve. Primeira distorção aconteceu aqui com os cristãos da Galácia. Os judeus queriam que se tornasse judaizante, e para ser judaizante, eles tinham que se tornar judeu e tinham que se circuncidar. Paulo falou assim: se acontecer isso, vocês perderam a graça, vocês são obrigados a obedecer toda a lei. Então, existe o cristianismo judaizado, e hoje está aí, né? As igrejas fazendo as campanhas de Pentecostes, as festas das cabanas, aquelas coisas todas mais que são feitas no ritual judaico, não é para nós igreja. Então o cristianismo já é judaizado. Cristãos são judeus que receberam Jesus como sendo o prometido Salvador. Portanto, qualquer gentio que desejar ser cristão, deverá em primeiro lugar tornar-se um judeu. Irmãos, isso não procede de Deus e não é da Bíblia Sagrada. Não, para ser cristão não precisa ser judeu. Paulo fala assim: não existe grego, nem cita, nem bárbaro, todos são no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, não é uma raça, uma nação em especial, são todos aqueles que aceitam a pregação do Evangelho de Jesus como seu Salvador. Então essa teoria, essa distorção cai por terra. A segunda distorção que chega a ser profana é o cristianismo legalizado. O que vem ser isso, pastor? Cristãos são aqueles que vivem sobre as regras de uma grande lista de nãos. O favor de Deus é alcançado pelo bom comportamento. Se eu sou bonzinho, já alcancei a minha salvação. Não mato, não roubo, não fumo, não prostituo. Isso aí não são qualidades, isso aí nem virtudes, isso aí são deveres e obrigação.
nada mais do que isso. Isso não salva ninguém. Eu pago meus impostos, é um dever. Irmãos, entre deveres e obrigações, nós temos uma lista na Bíblia Sagrada. Então esse cristianismo legalizado também, que vive sobre uma regra de lista lá, existem várias denominações que tem uma lista. Se você fizer isso aqui, você está salvo. Tem igreja se diz cristã que crê nisso aqui. Em terceiro lugar, o cristianismo sem lei. Esse agora o século 21 abraçou, porque o capeta fez uma faxina no inferno e jogou no final do século 20. E o século 21 aderiu, cristianismo sem lei. Os cristãos vivem acima das leis de Deus. A partir do momento que eu aceito Jesus, eu já estou acima de qualquer norma da Bíblia Sagrada. As leis não necessitam de diretrizes, a palavra de Deus não é tão importante como o nosso senso de orientação divina. Eu acho, eu penso, eu creio e eu faço e acabou. Isso já acontecia lá na igreja primitiva também. E hoje o século 21 está cheio disso. Irmãos, isso não é cristianismo. Isso são aberrações, são distorções que fizeram da palavra de Deus. E, irmãos, quando você quiser fazer uma falsa doutrina, você pega um texto fora do contexto e você faz um monte de heresia. Isso aí. Agora também existe o verdadeiro cristianismo, que é o que Paulo pregava, e é que nós pregamos, que o verdadeiro cristianismo, cristãos são aqueles que creem interior e exteriormente, que a morte de Jesus Cristo permitiu a Deus oferecer perdão e vida eterna como uma dádiva, é de graça, é pela graça. Deus nos salva pela graça, não são por favor, não são por obrigações nossas que devemos fazer, não. Deus faz tudo pela graça. Agora na graça nós temos compromisso com a graça de Deus. Aí o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, as pessoas aceitam que receberam essa dádiva pela fé e procuram viver em obediente gratidão pelo que Deus fez por ela. Então a pessoa nasceu de novo, agora ela vive obediente pela fé no sacrifício de Cristo. Esse é o verdadeiro cristianismo. E aí Paulo vai nos ensinar sobre essa questão da liberdade espiritual, porque diz aqui o versículo 1 do capítulo 5, estais pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Cristo morreu para nos libertar do pecado, não para mim viver no pecado. Cristo morreu para me libertar do pecado, porque eu não tinha condições de me libertar do pecado, mas através da morte expiatória de Cristo, o sangue aspergido na cruz do Calvário pagou os meus pecados, e eu estou liberto para viver livre do pecado, mas não me dá direito a permanecer no pecado nem pecando. O que mais eu aprendo aqui? Cristo nos libertou da lei e dos regulamentos humanos. Como existem regulamentos humanos para ser salvo? Tem tantas coisas aí que você fala assim, mas isso aí não é de Deus não, rapaz. Isso aí não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada não. Mas são regulamentos humanos, Cristo nos libertou disso. Por quê? Porque Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É você e Deus no seu culto, é você e Deus na sua vida, é você e Deus que vai fazer com que você entenda o projeto eterno de Deus para a tua vida. Que mais eu aprendo esse versículo 1? Cristo veio para nos libertar e não deixarmos livre para fazermos o nosso querer. Ele veio para libertar, mas não é para deixar livre para você fazer o que você quiser, não. Dizia aqui ontem na escola bíblica, servo não manda no Senhor. Hoje a coisa está diferente. Hoje os servos estão querendo mandar no Senhor, não. Nós somos servos, irmãos. Servo não manda no Senhor, o Senhor é que manda em nós. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor, nada mais do que isso. Então Jesus Cristo, irmãos, Ele veio para nos libertar e não deixarmos livre para fazermos o nosso querer. Paulo deixou bem claro isso.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que eu vivo agora na vida da carne, não vivo para mim mesmo, mas vivo para aquele que me amou e se entregou por mim. Então eu tenho um compromisso, eu tenho uma obrigação, eu tenho um dever. Isso aí faz parte do cristianismo verdadeiro. E por último, o que eu aprendo nesse versículo 1: a libertação em Cristo nos tira de todos os julgos da servidão. Eu já não estou mais escravo do pecado, nem vivo sob o jugo do pecado. Aí é que você vai entender o Romanos capítulo 6, quando Paulo fala assim: o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Peca inconscientemente é uma coisa, pecado por omissão é voluntário, a pessoa faz porque, muitas vezes porque quer. Não é o pecado, porque podemos pecar por omissão ou por comissão. E muitas vezes pecado por omissão a pessoa faz consciente do que está fazendo, a coisa errada. E Jesus não deu esse direito para fazermos isso aí, não. Estamos libertos do pecado, não somos mais escravos do pecado. E essa palavra escravo está ligada àquela palavra aguilhão, o pecado cutucando. É por isso que Paulo fala assim: onde está a morte, o teu aguilhão? O pecado não é mais um ferrão que obriga você a beber, a fumar, a jogar, a prostituir. Não tem mais esse ferrão te cutucando. Você está livre disso. Aleluia. Versículo 2, Paulo nos ensina aqui: e eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por que Paulo está dizendo isso? Isso aqui é um apelo pessoal do apóstolo à igreja. Eis que eu, Paulo, vos digo. Paulo está fazendo um apelo para esses irmãos da Galácia. Não podemos aceitar uma abordagem diferente do verdadeiro evangelho. Pode dizer assim: vocês estão aceitando uma mensagem que tem nada a ver com o que eu preguei. Irmãos, hoje a pessoa, olha, irmãos, só Deus para ter misericórdia. A pessoa que coloca a mão na cabeça, se intitula qualquer título que ela quer se intitular, e abre uma igreja e prega o que ela quer. Esse não é evangelho de Cristo. Não é evangelho de Cristo, não. Não podemos aceitar uma abordagem diferente do verdadeiro evangelho. A Bíblia diz e acabou. Não podemos distorcer a palavra do Senhor e nem aceitarmos as distorções. Porque você vai ver Paulo dizer que no versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Não precisa colocar muito fermento num pouco de farinha, não, para o bicho crescer, não. Colocando um pouco já é o suficiente para crescer. O que mais eu aprendo nesse versículo 2? Temos que estarmos prevenidos quanto às abordagens do evangelho. Mas lá também se prega a Bíblia Sagrada. É verdade. É verdade. Se fala de Jesus. Se não ia se cumprir as profecias. O que diz Mateus capítulo 7, a partir do verso 20? Muitos daqueles dias chegam: Senhor, em teu nome profetizamos, falamos em línguas, olha, expulsamos demônios. Olha que obreiro, esse é obreiro de qualidade. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Então nós não podemos, irmãos, aceitar qualquer abordagem do evangelho, e estamos prevenidos contra as falsas abordagens. Por que os pilantras conseguem muitas vezes, através do celular, do zap aí, pegar as pessoas e tira dinheiro e entra na conta, faz aquela coisa toda? Porque as pessoas estão desprevenidas, às vezes não está nem pensando naquilo, está desprevenida, e a pessoa pega de surpresa. A mesma coisa é a questão do evangelho. Se nós não conhecemos o verdadeiro evangelho, qualquer pessoa que venha falando da Bíblia Sagrada, falando que é cristã, que é do evangelho, que é isso, que é aquilo, nós aceitamos. Mas, irmãos, nós temos que ser bereanos, que de Bereias ouvia Paulo e Silas, e iam para casa examinar se era verdade o que eles estavam pregando. Deve ser bereano. O que mais eu aprendo nesse versículo 2?
temos que ver na abordagem do Evangelho nosso benefício espiritual e não somente o material. Deus tem bênção material para nós? Tem, mas em primeiro lugar o benefício espiritual. O que Paulo diz aos Efésios, capítulo 1? Paulo deixa bem claro isso, que Deus os abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Primeiro estão as bênçãos espirituais, depois os materiais. O Evangelho hoje, da proposta da bênção, primeiro coloca as coisas terrenas para depois a parte espiritual. Não, a inversão de valores, porque Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, irmãos. Cuidado com as falsas abordagens do Evangelho, que não é verdadeiro. Que mais eu aprendo nesse versículo 2? Temos que ver na abordagem do Evangelho nosso benefício espiritual e não material. Outra coisa, os cristãos da Galácia não haviam retornado às velhas práticas, mas estavam correndo risco. Porque quando você, olha que Paulo deixa o versículo 2 aqui, ó. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de se considerar, não tinha ainda caído no laço ainda, mas estavam quase caindo. Porque a pessoa ouve alguma coisa, irmãos, e principalmente quando você ouve uma palavra que confronta a sua tese, a coisa complica para você. Se você não tiver recursos, meu irmão, que vai gerar um conflito dentro de você. Quem é que está certo? Quem é que está errado? E aí começa os porquê, juntos, separados, com chapéu, sem chapéu, né? E aí a coisa complica para o nosso lado espiritual. E a preocupação de Paulo é com isso. Você ter ouvido espiritual, para você discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. É por isso que a Bíblia diz no Apocalipse 7 vezes, Jesus fala, o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas todo mundo tem ouvido? Tem, mas não ouvido espiritual, irmãos. E essa é uma recomendação do Senhor Jesus Cristo para nós. Agora no versículo 3, o que mais eu aprendo aqui? E de novo protesto a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Um novo apelo de Paulo à igreja dos Gálatas. Deixa bem claro aqui. E de novo eu quero alertar vocês, cuidado. Paulo era repetitivo nos seus ensinos. E é interessante, né, que os irmãos aí, principalmente os jovens que estudam, faz faculdade, faz redação, existe uma coisa na redação chamada digressão. O que é digressão? Digressão, você começa um assunto e de repente você foge do assunto dentro do próprio assunto. E é interessante que o apóstolo Paulo é o camarada que mais fez digressão nos seus pensamentos, mas é na digressão do apóstolo Paulo que estão as maiores doutrinas bíblicas. Por que isso? Porque o Espírito Santo levou ele a escrever desse jeito. Agora, se nós formos fazer uma redação e for passar por uma comissão de exame, aqui tem uma digressão, perdeu meio ponto. Aqui tem uma palavra, perdeu meio ponto. Então veja bem, um novo apelo, agora um novo apelo do apóstolo à igreja. Voltar às velhas práticas é perder os benefícios de Cristo. Se eu voltar ao passado, eu perdi, irmãos, eu perdi a minha bênção, eu perdi a minha salvação, eu desisti da salvação, eu voltei às práticas passadas. O que o próprio Paulo fala? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas já se passaram, tudo se fez o quê? Novo. O que mais eu aprendo aqui? Perder os benefícios de Cristo é o maior prejuízo do ser humano. Não troque a sua salvação por nada. Não troque um culto de louvor e adoração a Deus por nada, a não ser por causa extrema, irmãos. Por que isso, irmãos?
porque muitas vezes nós perdemos de adorar o Senhor, glorificar o Senhor, e perdemos tempos preciosos na presença do Senhor. Ô irmãos, como Deus nos ama, e Deus que nos quer bem, mas Ele quer nos ensinar a cada dia a estarmos aos seus pés, glorificando e exaltando o Senhor. O que mais eu aprendo nesse versículo 3? Paulo quer ver os cristãos da Galácia cair na realidade em suas ações. Paulo quer ver eles cair na realidade. Por quê, irmãos? Porque se prega para as pessoas caírem na realidade que elas necessitam de uma melhoria contínua, de estar aos pés do Senhor, de ter a sua vida, vamos dizer assim, moldada aos padrões da palavra de Deus. Então Paulo quer ver os cristãos da Galácia cair na realidade de suas ações, porque eles estavam tentando já subtrair daquele falso evangelho e voltar para as velhas práticas. Paulo fala assim: olha, vocês estão perdendo o vosso tempo. O que mais eu aprendo nesse versículo 3? Todos os cristãos têm deveres e obrigações, mas é diferente dos judeus, é diferente do mundo. O judeu tinha o dever de oferecer um pombinho, um cabrito, um carneiro, uma novilha. O cristão tem a obrigação de oferecer o seu louvor, a sua adoração, só isso. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Sacrifício de louvor, que é os nossos lábios que adoram o Senhor. Então o cristão não tem mais essas obrigações. Agora o dever do cristão é ofertar ao Senhor o seu louvor, a sua adoração. Ninguém conseguiu alcançar o padrão exigido pela lei, mas os cristãos conseguem alcançar os padrões de Cristo. De que maneira? Louvando e adorando ao Senhor nosso Deus. O que mais eu aprendo aqui, irmãos, no versículo 4 agora? O que mais eu aprendo aqui? Vamos ver aqui o versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tende caído. A tentativa de justificar-se fora da obra da graça é rejeitar a salvação. Sem a obra da graça exercer ação na minha vida, eu estou perdendo tempo. Ou nasce de novo ou não nasce. Não existe meio termo. Não existe questão de cristão espiritual ou cristão carnal. Ou é cristão ou não é cristão. Ou nasceu de novo ou não nasceu de novo. A salvação é somente através da obra piedosa de Cristo na cruz. Nada mais salva, irmãos. Separaste de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça de caído. Existe um louvor na Clinário Cantor Cristão. Diz assim: a graça de Deus revelada em Cristo Jesus o Senhor, a todos é ofertada pelo Deus de infinito favor. Graça, graça, graça. Encontrei em Jesus uma coisa assim. É em Jesus e essa graça que é o favor imensurável de Deus que nos salva. Então nós temos que dar graça a Deus por isso, que essa graça nos alcançou, e não vamos voltar às velhas práticas, às velhas tradições, mas sim permanecemos dia a dia progredindo, caminhando ainda à frente, dia a dia, caminhando, progredindo. O grande problema nosso, irmãos, é que nós nos convertamos, a pessoa se converte, a pessoa cheia daquela vontade de adquirir um dom, e Deus dá um dom, e a pessoa recebeu um dom de língua, então ela já puxa o freio de mão. Se recebeu o dom de profecia, aí puxa o freio de mão, engata primeiro e coloca as duas rodas na guia para não sair de jeito nenhum, fica empacado, e acha que já alcançou tudo, já pegou aí os 9.000 do céu. Eu quero dar uma notícia triste para você: dom não salva, o que salva é graça. Dom pode levar você a se desviar dos caminhos do Senhor.
Eu conheço muita gente que tinha dons maravilhosos e hoje está afastado e não quer nada com o Senhor. Por quê? Porque não nasceu de novo, recebeu de Deus o dom, mas o dom para ela não surgiu efeito na sua vida de salvação, na sua vida salvífica. Pelo contrário, fez a pessoa se engrandecer, se vai descer. E é o que mais tem hoje, irmãos. São pessoas envaidecidas, arrogantes, pessoas cheias de si, porque eu faço isso, faço aquilo. Não, você faz tudo o que Deus faz por você. Nós somos apenas instrumentos de Deus e nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Que mais eu aprendo nesse versículo 4, irmãos? Separados de Cristo é anular a aliança com Cristo. Cristo nos salvou, fez uma aliança eterna conosco. Se eu me separo de Cristo, eu estou perdendo, eu estou rompendo essa aliança. Que mais eu aprendo nesse versículo 4? Separados é a perda dos benefícios da obra de Cristo em nós. Eu perco todos os benefícios da obra de Cristo. Na obra de Cristo executada na cruz do Calvário, eu só tenho vantagem, irmãos. Eu tenho libertação dos meus pecados, eu tenho, o batismo com o Espírito Santo, eu tenho a vida eterna, tudo Jesus fez por mim. Mas na obra determinada por Cristo, eu tenho as minhas obrigações. Cair da graça é virar as costas para Cristo, o dom gratuito, vira as costas para Deus, vira as costas por aquilo que Deus fez por ele na cruz do Calvário. E quantas pessoas, irmãos, no século 21 estão virando as costas para a cruz? Quantas? Que Deus venha nos dar graça, irmãos, de estarmos aos pés do Senhor, glorificando e exaltando o Senhor. Agora o versículo 5, Paulo diz aqui: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Temos que ter esperança da justiça que provém da fé. A fé é dom de Deus. Todos têm fé, fé natural todo mundo tem. Mas fé é dom de Deus para adquirir a salvação e orar ao Senhor, e estar perto do Senhor, só os cristãos que nasceram de novo. Paulo quer lembrá-los qual foi a base da aceitação de Cristo. Quando você pega o capítulo 3, nós vemos aqui em Gálatas, Paulo fala assim: insensato Gálatas, quem vos fascinou? Parece que alguém fez uma mágica para tirar a atenção deles do evangelho verdadeiro, para colocar em outro evangelho. E essa mágica existe até hoje, irmãos. O nosso adversário, se ele puder tirar você dos olhos do verdadeiro evangelho e colocar você no evangelho falso, ele vai fazer isso. Por quê? Porque no falso evangelho ele predomina, ele domina. Lá tem as ações dele. No verdadeiro evangelho tem as ações de Cristo. Que mais eu aprendo nesse versículo 5? Paulo quer lembrar que foi o Espírito Santo que mudou suas vidas. Versículo 5 aqui: porque nós pelo Espírito da fé aguardando a esperança da justiça. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, irmãos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 5? Esperança não é simplesmente um desejo piedoso, não. A esperança que Paulo fala aqui não é simplesmente um desejo piedoso. Eu tenho um desejo de ir para o céu. Não, eu tenho esperança, é uma forte certeza de que nossa vida eterna está em Cristo, e que eu em Cristo sou galardoador disso. Oh, irmãos, como isso é importante para a nossa fé. Os irmãos da Galácia estavam sendo seduzidos pelo falso evangelho, e muita gente hoje está sendo seduzida pelo falso evangelho. Esperança é aguardar a justiça completa e perfeita que virá na nossa glorificação final. A esperança não traz confusão. O amor de Cristo é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, e leva você a ter esperança da vida eterna, que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor nos céus, gozando das delícias eternas.
Versículo 6, que eu aprendo aqui agora, versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. A fé salvadora é que faz a diferença na vida das pessoas. Nossa crença, irmãos, é definida pela fé que opera em nós. Como assim, pastor? Se eu tenho fé no Deus que me salvou, a minha postura de vida cristã é diferente daquela pessoa que tem uma fé desqualificada. Porque quando você tem uma fé convicta que Deus te salvou, você tem um compromisso com essa fé automaticamente, porque o Espírito Santo testifica com você e leva você a tomar algumas decisões pessoais contra os seus próprios gostos. A fé que vem pelo Espírito faz as pessoas permanecerem fiéis a Cristo. Eu nunca vi uma fé cristã que não leva a pessoa a ser fiel a Cristo. Não, isso não é fé cristã. A pessoa se torna fiel a Cristo. Não é a fé abstrata que todos possuem, mas a fé é dom de Deus. E Paulo diz aqui agora no versículo 7, aqui, olha, para eles: corris bem, quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? O que eu aprendo aqui? Corris bem, o progresso inicial não foi mantido. O que acontece hoje, irmãos? A pessoa começa bem, de repente para. Não mantém aquele ritmo. Quem treinou aí academia, ou alguém que já vê corrida aí, a pessoa que vai correr, por exemplo, hoje não, hoje eu não, até andar está difícil. Mas eu saí da minha casa, lá do Jardim Patente, vi no Chico Mendes trotando, chegava a dar 14 quilos, cheguei a dar 21 voltas lá, de 1 quilômetro, e voltar para casa andando, chegar em casa, tomar banho e ir para a igreja sossegado. Quem faz isso, não pode sair numa disparada, senão você cansa. Você tem que ir paulatinamente. Você pode até dar um pico no meio do seu treinamento, mas depois você manter um ritmo. Tem cristão quando começa, meu irmão, eu vou te contar uma coisa, viu? Olha, sai de baixo. Sai de baixo. O bicho quer, sabe, parece ferrugem em carro, né? Começa uma pintinha, daqui a pouco comeu tudo. Mas de repente para. Irmãos, é a mesma coisa que você com os irmãos aqui, olha. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Vocês corriam bem, não foi mantido o início da vossa fé, não foi mantido o início da vossa comunhão. Aquele que vocês receberam, vocês abandonaram, não manteve aquele senso de responsabilidade. Que mais eu aprendo aqui? O que impediu a corrida dos cristãos da Galácia? É o que Paulo quer saber. A falsa notícia do falso evangelho. Quantas pessoas decepcionadas, iludidas por falsas notícias? Quantas, irmãos? E o que mais tem na mídia é falsa notícia. Porque notícia verdadeira são poucas. E, inclusive, nós que temos televisão em casa, para você pegar uma notícia verdadeira, eu vou te contar, hein? Só Deus para ter misericórdia. Agora o versículo 8, eu aprendo mais uma coisa importante aqui. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Daquele que vos chamou. Essa persuasão, o inimigo usa todos os recursos persuasivos para enganar. Olha que Paulo coloca aqui, ó. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. É um outro evangelho. É um outro mestre. É um outro instrutor. É um outro pensamento. É uma outra ideologia. Não é do evangelho verdadeiro. Que mais eu aprendo aqui? A chamada divina é diferente da chamada humana. Eles tinham recebido o evangelho
tinham sido agraciados com o Evangelho, mas agora estavam sendo seduzidos pelo falso Evangelho. A chamada divina faz os cristãos pensarem constantemente em Cristo, enquanto que a chamada humana faz você pensar na pessoa do líder. Vou te contar uma historinha para você. O povo de Israel tinha debandado. E Deus chama o profeta Jeremias, fala para Jeremias: Jeremias, chama os recabitas, leva no templo lá. E coloca taças de vinho para ele lá, e fala para eles beber vinho lá. E Jeremias pegou e levou eles lá no templo, pegou as taças, encheu taça de vinho. Olha, vamos tomar um vinho aí. Não, nós não tomamos vinho, não comemos uvas, não habitamos em casa, só habitamos em tendas, porque o nosso pai Jonadab nos ensinou. Viste, Jeremias, o que diz os filhos de Jonadab? E os meus filhos, Jeremias, não obedecem a minha palavra. As pessoas seguem um líder e deixam de seguir a palavra de Deus. Cansei de ouvir isso. Ah, mas eu gosto de lá. Eu me sinto bem. Tá bom, tudo bem. Irmãos, não brinque com a tua salvação. A alma é tua. Tem muita gente que não tem compromisso com almas, tem compromisso com o bolso deles. O que mais eu aprendo aqui agora no versículo 9? Paulo diz aqui no versículo 9: um pouco de fermento levado a toda a massa. Poucas palavras sedutoras poderão atrair. Poucas palavras sedutoras poderão atrair. Irmãos, isso é uma realidade do ser humano. Quando você ouve alguma coisa que te mexe com o seu sentimento, você é seduzido, você é atraído por aquilo. Que mais eu aprendo nesse versículo 9? Palavras sedutoras mobilizam o interior do ser humano e leva a pessoa a pensar e já ver as coisas, os enfeites que Satanás coloca como coisas boas. Ah, irmãos, não quero nem tocar na profundidade desse assunto, porque senão vou escandalizar muita gente. Porque tem gente, irmãos, que quando ouve uma palavra sedutora, a pessoa se derrete. Cuidado, só falo isso, cuidado, que você, eu uso a expressão agora do Dr. Lloyd Jones, você não conhece o monstro que está adormecido dentro de você, que é o velho homem. Dr. Lloyd Jones sempre dizia isso. Todo cristão tem um monstro adormecido dentro dele, está prestes a fazer como um vulcão explodir, e na hora que explode, você perdeu todo o seu equilíbrio emocional e racional, e você perdeu a sua razão. Vamos caminhando aqui, versículo 10, Paulo diz aqui: confie em vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas que aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Nenhuma outra coisa que Paulo quer aqui exatamente, é que os cristãos sofressem condenação, mas sim aqueles que estavam perturbando eles. Então veja bem, confie em vós. Paulo quer dizer que seu ensino estava guardado na mente dos cristãos da Galácia, mas as pessoas estavam tentando tirar o ensino deles. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Nenhuma outra coisa sentireis, ensino bíblico verdadeiro, que um escudo interior do ser humano, irmãos. O verdadeiro cristianismo cria um escudo, porque a palavra de Deus tem com as ferramentas que nós temos lá em Efésios capítulo 6. Tomar a couraça da justiça, o cinto, o capacete.
Tudo isso exatamente é o Evangelho que cria em nós essa proteção todinha. Então os assinadores sofrerão a condenação, porque Paulo fala assim: eu quero que eles sofram a condenação, não vocês. E hoje em dia não é diferente, irmãos. Os falsos obreiros da iniquidade, vão sofrer a condenação de Cristo, porque Cristo naquele dia vai dizer: não vos conheço. Mas Senhor, expulsamos demônio, falamos língua, profetizamos. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Que mais eu aprendo aqui agora no versículo 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Se prega a circuncisão, quer dizer isso, os judaizantes alegavam que Paulo, na sua pregação, ele favorecia a circuncisão. Olha, o que Paulo prega, ele quer dizer para vocês assim: vocês têm que fazer o ritual judaico, para vocês serem salvos. O que é que se prega hoje nas igrejas judaizantes? E de uma maneira errada? Eu fiquei sabendo que aqui próximo a nós tem uma igreja, agora colocou uma arca da aliança, dentro da igreja agora, para os cristãos tocar na arca da aliança. Irmão, quem tocasse na arca morria, irmãos. Agora se toca na arca para ser abençoado. Ô irmãos, não dá para você entender uma coisa dessa. Não dá para você imaginar como é que a pessoa consegue aderir a uma coisa dessa. 4 diáconos carregando a arca dentro da igreja, os cristãos tudo fazendo aquele alvoroço para tocar na arca para ser abençoado. Ô irmãos, coitado do Uzá, que não tinha nada a ver com a situação, quando Davi foi levar a arca para Jerusalém, sem a orientação de Deus, sem fazer a coisa certa, os bois tropeçaram, a arca ia cair, ele segurou, morreu ali fulminado. Agora hoje as pessoas tocam na arca para ser abençoado. Oh irmãos, pelo amor de Deus. O que eu aprendo aqui mais nesse versículo 21 aqui? Os judaizantes alegaram que na sua pregação favorecer a circuncisão, favorecer que querem dizer assim, ó: Paulo dá o direito de vocês fazerem o que nós fazemos, para vocês serem cristãos verdadeiros. Que mais eu aprendo aqui? Por que sou perseguido então? Pergunta Paulo. Testemunho de que Paulo na Galácia refuta a acusação feita pelos judeus. Por que eles me condenam então? Por que eles me perseguem? Se eu prego a circuncisão e o direito à circuncisão, por que sou perseguido? Não sou perseguido porque eu prego contra. E todos que querem viver piamente no Evangelho de Cristo sofrerão perseguição, é bíblico. Mas Jesus Cristo, irmãos, veio para nos salvar e nos dar vida e vida com abundância. E veio, irmãos, para nos alertar através da pregação. Que mais eu aprendo nesse versículo 11? Para os judaizantes, o evangelho da cruz era escândalo, mas Paulo não deixaria eles anularem o evangelho de Cristo de jeito nenhum. Paulo jamais deixaria anular a cruz do evangelho de Cristo. E a mesma coisa somos nós, irmãos. Não negue a sua cruz, carregue a sua cruz. Carrega a sua cruz, como diz um louvor bem antigo: levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Então você vai, leva a sua cruz cantando, Jesus Cristo vai te ajudar. Dia a dia você vai adquirindo força do Senhor. Não pode haver separação entre o Evangelho de Cristo e a cruz. A cruz e o Evangelho estão unidos no amor de Deus, irmãos. Estão unidos no amor de Deus. Quando você olha para a cruz, você não é admirador da cruz, mas você vê na cruz o amor de Deus expresso para mim e para você, irmão. É por isso que estamos aqui nesta noite, que está o pão, cálice, simbolizando o corpo e o sangue do Senhor, lá na cruz do Calvário. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? No versículo 12 agora, para encerrarmos: eu quereria que fossem cortados aqueles que os andam inquietando,
eu quereria. A repulsa de Paulo pelos falsos mestres era tremenda. Paulo tinha uma repulsa pelos falsos mestres. Ele não queria ver exatamente essas pessoas. Ele queria que essas pessoas fossem cortadas. E essa palavra cortada, irmãos, no original lá, é ser decepado mesmo, viu? Os apóstolos, né? O apóstolo do amor, o apóstolo João, chega a dizer assim: filhinho, se alguém vem ter convosco, não tem essa doutrina, não receba na sua casa, não. Olha só, o apóstolo do amor, hein? Para encerrar então nesse versículo 12, eu quereria que fosse cortado aqueles que andam inquietando. O que mais fascina você na pregação do Evangelho? É a eloquência? É a dicção? Ou é o ensinamento do verdadeiro Evangelho? Se Paulo fosse pastor hoje, poucas igrejas aceitariam Paulo como pastor. Poucas. Porque Paulo chega assim: embora eu seja falto no falar, não sou no conhecimento. Aquele falto, Paulo, a dicção dele não era uma dicção nobre, mas ele tinha o conhecimento e a unção de Deus. Hoje as pessoas querem eloquência, as pessoas querem status, nomes e famas e glamour. Mas o Evangelho, irmãos, o Evangelho de Cristo, é o Evangelho simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cabe nós, irmãos, a crermos nesse verdadeiro Evangelho, a desfrutarmos da salvação eterna que Deus tem para nós, já reservada, guardada. Jesus falou sobre isso lá em João capítulo 14, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar o lugar. Jesus já preparou o seu lugarzinho lá no céu, já está preparado para você. Não deixa ninguém tomar o seu lugarzinho no céu, não, irmãos. Seu lugarzinho é seu, não deixa ninguém tomar, não. Amém, irmãos?